Graça e paz, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, esse é o canal Luiz Martins, Teologia do Reino. E desde já, peço que você que ainda não é inscrito nesse canal, que assiste os vídeos, mas ainda não se inscreveu, peço por gentileza que você se inscreva no canal, comente, compartilhe, dê um like, aperte o sininho das notificações para que você venha a ser notificado dos vídeos desse canais, tá bom? Já dê um like, tá? Compartilhe e se inscreva nesse canal, tá bom? Vamos continuar com a série que eu intitulei Carta do Irmão Luiz à Igreja Brasileira. Isso porque, de acordo com os apóstolos, eles enviavam cartas às igrejas, então é como uma forma dos vídeos para que venha chegar à igreja também em assistir, tratando de assuntos concernentes à igreja, problemas que estão acontecendo, e infelizmente eu tenho que fazer um vídeo desse tipo. O chamado que Deus me incumbiu de mestre, de ensinar, e eu tenho que cumprir o chamado que Deus colocou na minha vida, tentando aqui ensinar, falar algo, compartilhar a respeito de diversos assuntos. E devido ao problema atual do país, de questão da igreja envolvida nessa questão política, se a igreja tivesse um propósito de pregar o evangelho, focar nisso, evangelismo, missão, e orar pelas suas autoridades, mano, a igreja resolveu se entrar de corpo e alma, se jogar no sistema político, abraçando ideais de direita e ideais de esquerda. E por conta disso eu tenho que falar de problemas que acontecem nesse cenário político. Até que a igreja venha se conscientizar e pare e tome o rumo correto. Mas acredito que não sei quantos vídeos vão fazer, não sei se vão chegar ao alcance das pessoas, mas a minha parte estou fazendo, que é falar. E vamos lá. Antes, quero compartilhar o texto que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 10 não, segundo livro de Reis, capítulo 16, que versículo 10 conta uma história de um rei chamado Acais. Vou resumir, para o vídeo também não ficar longo. Acais, um rei de Judá, lá que fazia parte de Israel. Esse rei, um belo dia, foi visitar Damasco, lá na Síria. E lá ele encontrou com um rei de lá, Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou o sacerdote Urias a semelhança do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco, assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. O rei Acais foi até Damasco, lá na Síria, e viu um altar diferenciado. Se encantou pelo altar, fez um desenho, mandou para o sacerdote em Judá, no reino do sul, que fez, o sacerdote Urias fez o desenho, através daquele desenho fez o altar, a réplica do altar, e quando o rei chegou lá, Acais sacrificou naquele altar, que não era o altar que foi dado para Moisés lá no Êxodo Levítico ali, aquele altar do tabernáculo, foi um outro altar. E depois você continua a história, ele resolve trocar o altar, deixar o outro altar que estava lá de lado e usar o altar que era um altar lá daquele povo lá da Síria. O que eu quero dizer é que Acais trocou o altar. Ele resolveu trocar a adoração que era feita no altar de holocausto, que era a forma de a oferta, o louvor e a adoração era através daquele lugar. Vou tentar resumir para explicar como era a questão da adoração, sacrifício no Antigo Testamento.
Deus, quando o povo saiu da terra do Egito, foi para uma nova terra e antes de entrar na terra prometida, Deus deu leis, cerimônias, rituais de culto, de adoração a Ele. O culto não são feitos da maneira que eu quero fazer, a maneira como Deus estipulou que seja feito. Então era através o louvor e também perdão dos pecados, era tudo através de sacrifício. Era um local que era feito, era um tabernáculo, porque era móvel. Tabernáculo quer dizer que é algo móvel. Então, uma tenda móvel. Então era aquele cercado, retângulo de forma retangular, dividido em três partes, com o retângulo com uma tenda, um pano que cercava uma cortinas que eram levantadas. Dentro tinha uma outra templo, um tabernáculo tinha um outro retângulo dividido em duas partes, que tinha o lugar santo e o santo dos santos, que dentro tinha algumas mobílias. Tudo isso tipificava a questão do culto, da questão de Cristo, da função de Cristo. Quando a pessoa entrava dentro do átrio, que era a primeira parte, onde tinha apenas a terra ali, dentro, ele tinha um altar de holocausto e uma pia de bronze, que tinha água da purificação, que purificava. Ambos significavam lavagem, o que o Cristo faz, que é nos lava, que nos purifica, nos transforma, e simboliza também a palavra. O altar de holocausto também apontava para o sacrifício de Cristo. As três portas que lá tinha, a porta para entrar no átrio, que é Emet, perdão, que é caminho, é verdade, não, perdão, Derek, Emet e Rai, perdão. Derek, caminho, Emet, verdade, e Rai, que é vida. Três portas. E apontava para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Você entrava no átrio, tinha pela porta chamada Derek, que é caminho, encontrava a salvação em Cristo Jesus, através do sacrifício dele, a purificação que Cristo nos faz através do sangue de Cristo, naquela pia. Entrava numa outra porta chamada Emet, que é verdade. Lá você encontrava o pão da preposição, encontrava também o candelabro, que o menorá, que simbolizava que ambos eram o pão e a luz, que significa que Cristo é o pão da vida e a luz do mundo. Tinha um altar de incenso na entrada da terceira porta, que era na verdade eram cortinas, que era a vida, Rain. E o altar de incenso significava as orações. Quando você pegava o que era feito no altar de holocausto, era levado até o altar de incenso pelo sumo sacerdote, que só ele entrava ali. Tinha um véu que bloqueava a entrada. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar ali para fazer o sacrifício, para entrar dentro do Santo dos Santos, que era o lugar que acontecia uma vez por ano, um memorial do Yom Kippur, que era o dia do perdão, redenção, que era uma vez por ano. Quando Cristo morreu, aquele véu se rasgou. Então, todos nós temos livre acesso a Deus. Então, tudo apontava para Cristo. Dentro do outro lado daquela cortina, no santo o altar de incenso, só para concluir, pegava as cinzas que era feito no holocausto, colocava no altar de sacrifício, altar de holocausto, tirava aquela cinza e colocava no altar de incenso, era feito de incenso, que subia como aroma suave. Então, Cristo morreu na cruz, o perdão dele que foi feito na cruz subiu aos céus, Deus o recebeu e nós tornamos santos, salvos por causa do sacrifício de Cristo. Era assim que fazia o sistema de culto. Dentro do lugar do Santo dos Santos tinha a arca, que tinha dois querubins em cima, era um baú revestido de ouro, que simbolizava a presença de Deus. E dentro tinha a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão que florescera e um pote de maná ali dentro, preservado. Então, simbolizava que pão, simbolizava ao sacerdócio de Cristo, apontava para a presença de Deus ali. Então, tudo se apontava para Cristo, que viria, que a salvação no Antigo Testamento, sacrifícios, tudo apontava para algo que viria. Então, aquilo tudo era transitório. Como Cristo ainda não vinha, então tudo era transitório. Até que Cristo veio, que é o sacrifício perfeito. Então ele foi o último sacrifício. Não precisa mais de cordeiro, não precisa mais desse sacrifício, porque Cristo foi o final. Concluiu nele, o véu se rasgou. Ele morreu na cruz, porque todo cordeiro que era sacrificado
era temporário. O ser humano tinha que fazer sacrifício, 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 sacrifício. Sempre. Mas Cristo, definitivo, não precisa uma vez por ano fazer um sacrifício pelos perdões de pecados. Cristo já é o nosso sacrifício. Então toda vez que eu entro na presença de Deus, me arrependendo, pedindo perdão, é daquele sacrifício, o sangue de Cristo na cruz já resolve todas as vezes que eu peço perdão, que eu me humilho. Então, esse sacrifício, esse sangue de Cristo, ele me purifica. Ele me transforma, me torna alvo mais que a neve. Ele me purifica, deixa limpo, me deixa puro, salvo em Cristo Jesus, redimido através do sangue de Cristo. Aquele tabernáculo apontava para algo transitório. Então o povo fazia isso na esperança que o sumo sacerdote viria, o Messias que viria, que resolveria de uma vez por toda essa questão do pecado. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, enquanto Cristo não, que é aquela promessa de Gênesis 3, que da vinda da semente da mulher, Cristo, a semente da mulher que veio, Cristo se fez homem, morreu na cruz para nos salvar. Esse é um propósito. Era transitório. Agora não é mais necessário esse sacrifício, esses tipos de culto. O culto é de uma forma diferente. O culto agora não é com esses elementos do Antigo Testamento. Embora tenha algumas igrejas que quer trazer elementos do Antigo Testamento, mas não é mais necessário. Aí é pastor querer botar kippah, quer botar aquele talite em cima. Isso é coisa do Antigo Testamento. Quer botar a arquinha da aliança na igreja. Jeremias 33 fala a respeito que é proibido. Se não me engano, Jeremias 33 fala que... Vou pesquisar, vou colocar aqui, só uma pausa aqui, porque eu não quero falar nenhuma inverdade. Voltando, Jeremias 3,16. Você lê na sua Bíblia que a arca, depois da entrada do povo lá vindo do exílio, não tem mais arca. Não se fez mais arca. Não tem mais arca da aliança. E aí vem a igreja que quer construir arca de aliança, quer fazer tabernáculo, quer trazer isso de volta para o culto. Aí bota todo mundo vestido de levita, trazendo aquela arca. Isso não pode mais, não, é proibido, tá? Jeremias 3,16. Tá bom? Pesquisa. Não vou ficar lendo o texto. Também quero que você venha ler, tá? Aprender um pouco. Tá bom? Então, o culto agora é um culto racional. É feito de uma outra forma. A igreja hoje, ela se reúne. O sacrifício já foi feito. Como a igreja cultua? Louvando a Deus, adorando. Esse é o nosso louvor, não é mais um animal. Temos a oferta, sim, financeira, que ele, para mantimento da igreja, faz parte do nosso culto. Nós cultuamos com o nosso corpo, com a nossa adoração, com a nossa voz. Nós manifestamos a nossa adoração dessa forma. Nós adoramos assim, com nossos bens. Nós adoramos a Deus com o nosso testemunho, com a nossa obediência. Nós adoramos a Deus de diversas formas. Cultuando a Deus, adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Isso é uma forma de cultuar. Não só quatro paredes, mas fora. Onde nós vamos, nós cultuamos a Deus. Que seja um louvor aos nossos atos, às nossas atitudes. O nosso testemunho seja um louvor a Deus. Mas dentro da igreja nós estamos juntos em comunidade, louvando, adorando a Deus. E nós adoramos a Deus em comunidade. E ali, através da pregação da palavra, tudo é feito ali dentro da igreja dessa forma. E, infelizmente, aí vai ser para o próximo vídeo, que senão vai ficar já estou achando que está um pouco longo, vai ficar exaustivo. Eu vou encerrar aqui, dar uma pausa e eu vou passar por um outro vídeo. Por quê? Para você assistir esse vídeo, se deliciar, aprender pelo que foi aprendido. E quando depois você vai assistir o outro, com mais calma e tranquilidade também, para não ficar muito exaustivo. Tá bom? Meus vídeos são muito longos, eu não quero enfadar ninguém. Já estou enfadando, eu sei que estou enfadando, então vamos para um próximo vídeo, porque assim você... Às vezes a pessoa não vai ter tempo de ficar 30, 40 minutos aqui parado assistindo o vídeo todo. Então, 15 minutinhos aqui, tá bom? Não foi 15, mas Deus abençoe sua vida. É uma pausa, vou fazer um outro vídeo.
Não esqueça que nós somos abençoados e ponto final. E vamos pro vídeo. Pro próximo.